Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre os 3 tipos e elementos que existem aqui no Revit. E na próxima videoaula, para encerrarmos o assunto, falaremos sobre categorias, famílias e tipos. Pessoal, somente para relembrar, todos os arquivos utilizados nesse curso estão aqui no portal construir.rq.br. Você vem aqui em cursos gratuitos, clica aqui em Revit e você será direcionado para esta página aqui. No caso, temos 2 cursos gratuitos de Revit. O Revit Map, Hidráulica e Esgoto, e este outro daqui com o qual estamos trabalhando. Entrando aqui nesta página, todos os arquivos do curso estão aqui em materiais complementares. Você clica aqui, arquivos usados nas videoaulas. E se você tiver qualquer dúvida em qualquer videoaula, você clica aqui em grupo de ajuda no Facebook e você será direcionado aqui para o nosso grupo. Então você se inscreva, a participação é gratuita. E você pode postar aqui todas as dúvidas que você tiver em relação às videoaulas, tá ok? E aproveitando também que nós estamos no dia 6 de março, até o dia 10 de março você pode adquirir o nosso curso completão do Revit 2017-2018, com 3 cursos praticamente, projeto executivo, mais projeto de reforma, mais detalhamento. E você ainda ganha de brinde os cursos de Revit Especial Telhados, Revit Especial Escada, Guarda-Corpos e Rampas. Então é um super material que está com 40% de desconto apenas até o dia 10 de março. Então clica aqui no banner, corre lá e veja todos os detalhes. Então, esta videoaula é bastante importante para que você comece a ter mais contato com os elementos básicos do Revit. É muito importante que você entenda o que são os elementos, o que são as categorias, o que são as famílias e o que são os tipos, para que daqui para frente você consiga entender também as videoaulas. Então, vamos lá. Quero trabalhar aqui com esse projeto avançado do Revit. Você já sabe que basta vir aqui no Rzão, posiciona o mouse aqui em abrir, arquivos de amostras, e é esse projeto aqui, olha, tá ok? Exatamente esse. Então, vamos aqui abrir e vamos iniciar falando um pouquinho sobre os elementos. Então, antes eu quero abrir aqui 2 plantas. Olha só, eu quero esta daqui, da entrada, e quero esta outra aqui de marcenaria, tá ok? Como eles chamam aqui, na verdade, é o layout, tá ok? E agora, vamos ver aqui em cima, olha, você vai escrever aí, se você estiver conectado à internet, vamos entrar lá na ajuda da Autodesk. Escreve elemento aqui em cima, você já sabe que é a nossa caixa de pesquisa. Vou dar um Enter e abriu aqui a minha tela, olha, Help Autodesk, tá ok? Aqui você tem todas as informações sobre os elementos, mas vou clicar aqui em cima, Autodesk Revit, para iniciarmos, tá ok? Agora estamos no início realmente aqui da ajuda da Autodesk. Então, aqui em iniciar, você verá aqui, olha, conceitos básicos do Revit. Eu recomendo a leitura, tá ok? Para você entender mesmo, começar aí a ficar mais familiarizado com os termos do Revit. Então, vamos lá. Sobre o comportamento de elementos no Revit. Então, aqui está dizendo que o Revit, ele tem 3 tipos de elementos. São os elementos do modelo, elementos de dados e elementos específicos da vista. Então, vamos falar sobre cada um deles rapidamente, porque eu acredito que você entenderá melhor no decorrer do curso, ao utilizar realmente o Revit. Mas são conceitos que você precisa entender desde o início. Tá ok? Então, elementos do modelo, seria ali os elementos do arquivo com o qual você está trabalhando mesmo. Então, por exemplo, eles representam a construção, os itens da construção. Então, por exemplo, são os hospedeiros, são as paredes, pisos, telhados e forros. Como assim hospedeiros? É porque eles recebem outros elementos. Por exemplo, vamos ver aqui nesse arquivo. Então, nós temos aqui a parede, que é um elemento hospedeiro. Por quê? Porque ela recebe portas e também janelas. Se você não tiver uma parede modelada aqui no Revit, você não consegue inserir nenhuma janela
e nenhuma porta. Por exemplo, nós temos também luminárias que necessitam de um hospedeiro, que seria o teto. Se você não tiver o teto, você não consegue inserir uma família de luminária que necessita do hospedeiro, tá ok? Vamos voltar aqui, então, para a nossa ajuda. Então, vamos lá. Então, nós temos elementos do modelo que geralmente representam os itens da construção. Ou seja, podemos dizer assim que eles existem na vida real, tá ok? Então, teríamos aqui paredes, pisos, telhados e os componentes do modelo, que seriam as escadas, janelas, portas, mobiliários. E vejam também aqui que nós temos os elementos estruturais, as vigas, colunas, sapatos e os elementos MEP, que nós já falamos que se referem aqui aos projetos de sistemas, como elétrica, também hidrossanitário, a parte também ali mecânica, que é de ar-condicionado, tá ok? Então, tubulação, dutos. Então, perceba que todos esses elementos são os elementos da construção. Temos também elementos de dados, que seriam aqui as grades ou os eixos do projeto, níveis e planos de referência. E aqui nós temos os elementos específicos da vista. Para entender melhor, digamos assim, os elementos de dados, eles aparecem em todas as vistas. São elementos assim, não no 3D, mas aparecem em todas as vistas. Por exemplo, aparecem nos cortes, aparecem nas elevações, aparecem nas plantas. Só que os elementos específicos da vistas, eles vão aparecer apenas ali na vista onde eles foram desenhados. Então, como assim? Vamos ver aqui no Revit mais uma vez. Então, perceba que aqui nesta planta de layout, nesta vista, digamos assim, aqui nós temos uma vista específica, que é a vista da planta do layout, ok? Então, aqui veja que nós não temos os eixos, mas aqui, olha, veja todos os eixos aqui, tá ok? Mas, Roberta, você falou que os eixos são elementos aí de dados, ok? Voltando aqui para o Revit, veja lá, elementos de dados, olha. Grades, por exemplo, seriam os eixos, mesma coisa que eixos. Mas por que então que eles estão aparecendo aqui nesta vista e nesta não? Simplesmente porque eles estão ocultos nesta vista aqui. E para você ver os elementos ocultos em cada vista, você tem aqui embaixo esta lâmpadazinha. Se você clicar, o Revit revela aqui para você. Olha, cliquei, apareceram aqui em magenta os elementos ocultos nessa vista. Veja, aqui estão os eixos, como eu já falei para vocês. Para voltar ao modo normal, basta que você clicar novamente aqui na lâmpada, ok? Não se preocupe que nós aprenderemos sobre como controlar a visibilidade dos elementos em cada vista numa videoaula específica, tá ok? Acredito que daqui a 1 ou 2 aulas você estará dominando aí esta parte de visibilidade. Mas voltando agora aqui ao nosso outro nível de entrada, veja que nós temos as cotas. Já as cotas são elementos de anotação, são elementos específicos desta vista aqui. Então, ela não aparecerá nos demais níveis, nas demais vistas, tá ok? Então, voltando aqui novamente, se você revelar os elementos ocultos aqui na lâmpadazinha, olha só. Você não tem as cotas. Por quê? Porque elas não foram desenhadas nesta vista. É como se as cotas fossem, digamos assim, um elemento de desenho 2D. Vamos voltar aqui para a nossa ajuda. Então, veja aqui. Nós temos os elementos de dados, olha, que são as grades ou os eixos, os níveis, planos de referência. E nós temos os elementos específicos da vista, que se dividem em elementos de anotação, como eu falei para vocês, olha, notas de texto, identificadores, símbolos e cotas, e os elementos aqui de detalhes, que são as linhas de detalhes, região preenchida, componentes de detalhe 2D. Então, vamos ver aqui uma diferença entre planos de referência e linhas de detalhes. Há muita confusão nesses dois itens. Então, vamos lá, veja. Plano de referência é um elemento de dados, vão auxiliar aí a localização do desenho, vai auxiliar realmente aí a parte do desenho. Já a linha de detalhe é um elemento de desenho 2D. Então, vamos voltar aqui. Por exemplo, aqui, quando eu seleciono, olha, vou selecionar aqui esta linha, nós temos uma linha de projeção. Então, aqui eu tenho uma linha de detalhe. Tá ok? Então, ela não vai aparecer aqui nesta outra vista.
a não ser que eu copie, tá ok? A não ser que eu copie e cole em cada vista. Agora, vamos supor, vou fazer aqui para você ver, olha só, anotar, vem aqui na guia, anotar, linha de detalhe. Então, veja, ó, vou desenhar uma linha daqui até aqui. Ah, por que que não está tracejada? Porque esse tipo de linha não é tracejada. Se eu quiser modificar, basta eu vir aqui, olha, seleciono, venho aqui estilo de linha e coloco aqui projeção. Então, agora ela está, olha, tracejada. Mas se eu voltar para esta outra vista, veja que ela não aparece. Por quê? Porque ela é um elemento de desenho. Ela é própria da vista onde ela foi desenhada. Agora, se eu fizer um plano de referência, que é um elemento de dados, daí a situação muda. Por quê? Porque um elemento de dados serve para orientar, para contextualizar o projeto. Então, seriam eles os eixos, os níveis e também os planos de referência. Então, vamos lá. Aqui na guia Arquitetura, definirei um plano de referência. Veja só. Então, ele se confunde muito com a linha de detalhe. Então, muitas vezes nós recebemos aqui perguntas. Por que que quando eu desenho uma linha, ela não aparece nas outras vistas? Porque, na verdade, o usuário, o aluno está querendo fazer um plano de referência para se orientar melhor pelo projeto. Então, por exemplo, agora aqui eu tenho o plano de referência. Se eu voltar aqui para esta outra vista, veja o plano de referência aqui. Ok? A mesma coisa acontece aqui com as cotas. As cotas, assim como as linhas de detalhes, são elementos específicos da vista. Então, veja, eu tenho aqui a cota que eu posso desenhar aqui em cima, olha só, cota alinhada. Então, por exemplo, vou desenhar uma cota desse ponto aqui, deste eixo até este outro eixo, tá ok? Então, ela está desenhada aqui, não se preocupe que você aprenderá a desenhar e a fazer as cotas nas próximas videoaulas. Vamos voltar agora para esse outro nível. Mais uma vez, olha, as cotas não estão aqui. E não são porque as cotas estão ocultas, simplesmente porque elas realmente não aparecem aqui, olha. Tá ok? Por quê? Porque elas não foram desenhadas nessas vistas. Tá ok? Então, apenas recordando aqui, nós temos os elementos do Revit, que são os elementos do modelo, que podemos dizer que são os elementos que existem realmente na obra, ok? E eles se dividem em hospedeiros e componentes do modelo. Temos também os elementos de dados, que ajudam a definir o contexto do projeto. Então, são as grades, né, os eixos, níveis, planos de referência e os elementos específicos da vista, que são os elementos de anotação e os elementos de detalhes. Apenas para finalizar essa videoaula, recomendo que, se você tiver um tempinho, leia aqui sobre a ajuda, entra no site da Autodesk, estude um pouco mais esta parte teórica, porque ela é muito importante, são definições que lhe ajudarão no decorrer de todo o curso, tá ok? Encontro com vocês na próxima videoaula para estudarmos categorias, famílias e tipos. Até mais!